Bom pessoal, olá a todos. Nesse vídeo aqui eu vou trazer um tema novo, tá? Mas aqui vai ser só uma introdução, tá? Porque será que o rei Salomão realmente existiu? Por que é só uma introdução? Porque aqui eu vou abordar umas descobertas arqueológicas que foi feita, tá? E futuramente eu vou tentar procurar, quando eu tô com dificuldade de achar, é que tem um faraó egípcio que ele tem uma história que é relativamente parecida com a de Salomão. E do rei Davi também. É que eu tô com dificuldade de achar essa história, porque como eu já falei pra vocês, esses personagens são arquétipos, né? Pode ter havido sim um rei Salomão, mas não como a gente tem na Bíblia, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia, Salomão é descrito como o mais sábio e rico dos reis de Israel. Sua sabedoria foi dada pelo próprio Deus, e ele é o responsável pela construção do Templo de Jerusalém. Mas será que ele existiu? A Bíblia fala que Salomão tinha 700 mulheres mais concubinas. Aqui, ó. 1 Reis 11, 1-3. E o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Ó, a filha do Faraó era a mulher dele. Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações de que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel. Não chegareis a ela. O que já é um absurdo, essa parte da história, né? Porque se Deus já tinha falado para eles não se juntarem com essas mulheres, e Salomão tinha uma sabedoria que foi dada pelo próprio Deus, então fica incoerente isso, né? E elas não chegarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, rapaz, 700 mulheres, imaginou ter 700 sogras, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Então só de mulheres eram 300 concubinas, que daria 1000. 1000 mulheres tinha o Salomão. Primeira pergunta. O maior faraó de todos os tempos, lembrando que os faraós fizeram pirâmides gigantescas, que nós temos até hoje, como as pirâmides de Quéops. Então o maior faraó de todos os tempos foi o Ramsés II, que teve apenas 200 concubinas. Então é meio forçado acreditar que Israel, que era um reino mais pequeno, era um reino mais pobre que o Egito. Em dado momento Israel foi até vassalo do Egito, né, que os egípcios dominavam aquela região toda. Então é meio forçoso, né, de acreditar que se o faraó mais poderoso tinha só 200 concubinas, o rei Salomão tinha 1000, 700 mulheres e 300 concubinas. Meio lógico, né? Porque se Salomão fosse tão rico e poderoso assim, ele teria feito construções faraônicas, como as pirâmides. Mas o faraó que fez pirâmides tinha bem menos concubinas que ele. Então já é meio estranho isso. Um homem idoso daria conta de tantas mulheres e concubinas? Porque isso aqui, segundo a Bíblia, é no final da vida. Quando as mulheres perverteram o coração dele, ele começou a seguir esses deuses. Então será que um homem idoso daria conta de 1000 mulheres? Eu acho que uma só já é difícil para um homem idoso, que dirá 1000. Tudo bem que naquela época a vida poderia até ser mais saudável, né? Mas é forçar demais, né, pessoal? 1000 mulheres? Se a sua mulher era filha do faraó, por que Salomão não é mencionado pelos egípcios? Porque a filha do faraó, para quem não sabe, nós já temos um outro probleminha aqui. Os egípcios não casavam também com outros povos, tá? Muitas vezes não casavam nem com os próprios egípcios. O egípcio teve um período de uma dinastia que eles casavam até entre irmãos, para não misturar o sangue real. Porque eles achavam que o faraó era um ser divino, então o faraó só podia casar para procriar com a própria irmã. Então é meio estranho que, segundo a Bíblia, o rei Salomão conseguiu casar com a filha do faraó, e também ele não é mencionado por nenhum escrito egípcio. Ah, e a filha de Amontepe III se casou com aquele rei dos hebreus, que era muito rico e sábio. Então não tem isso, não tem um documento sequer no Egito que mencione Davi ou Salomão. Então é meio curioso isso, né? Mas vamos continuar. Na Bíblia, Salomão tem contato com outros reis. Aqui eu peguei só um versículo, tá? Mas tem vários versículos. Ó, e enviou Irão, o rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungira Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então dá a entender aqui na Bíblia que esse rei Irão, ele conhecia tanto Davi quanto Salomão. Então Salomão deveria ter uma certa fama. Mas nenhum desses povos registrou um rei tão rico e poderoso. Se o templo de Salomão era uma obra faraônica, como eles ilustram nas imagens, por que nenhum outro povo a mencionou? Inclusive foi esse rei Irão que forneceu o material, né, para Salomão construir o templo. Agora, ele não é mencionado pelos outros povos. A única evidência que a gente tem fora da Bíblia de Salomão é uma tradição da Etiópia, que eles acreditam que aquela rainha de Sabá, que foi lá visitar o Salomão, tenha tido um filho com Salomão. Mas isso é uma tradição bem mais recente, tá, pessoal? Fora disso, não tem registro. Nenhum profeta da Bíblia menciona Salomão, exceto Jeremias. O que é estranho, porque
Se os profetas criticavam as abominações que aconteciam em Israel, nenhum deles menciona o templo de Salomão, como por exemplo, vocês colocaram uma Asherá dentro do templo de Salomão. Asherá é árvore, tá, pessoal, que é proibido, mas ela também representava uma divindade que em dado momento foi cultuada pelos israelitas e os profetas criticam. Mas você não vê a menção do rei Salomão. A própria citação de Jeremias dá a entender que não foi ele o responsável pelo templo. Olha aqui, ó. Inclusive, Salomão ele é citado naqueles livros de Esdra e Neemias, tá? Mas esses livros são pós-Babilônia, e também Esdra é considerado um escriba hábil que criou muitas das histórias da Bíblia. Então, não tem muito valor histórico, tá? Agora, Jeremias fala assim, ó. Quantas duas colunas, ele está falando do que aqui, ó? Das colunas que tinha no templo na época. Ao único mar e aos 12 bois de bronze, que nem aqui você está vendo aqui na imagem, ó, 12 bois de bronze, que estavam debaixo da base, que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O peso de bronze de todos esses utensílios era incalculável. Então, você note aqui que Jeremias não fala que Salomão fez a casa do Senhor. Ele fala que ele fez colunas, mar e esses bois de bronze para a casa do Senhor. Como se já existisse uma casa do Senhor e Salomão só colocou adornos. Então, meio curioso, né? Que Jeremias estava mais próximo dos acontecimentos e ele é o único profeta que cita Salomão. Então, um Salomão existiu, mas se ele fez, no máximo que ele pode ter feito foi isso aqui, ó, adornos, tá bom? Agora olha as descobertas arqueológicas. Escavações em Tel Motza, a leste de Israel, revelaram a presença de um templo antigo, construído no mesmo período que o templo de Salomão. Olha aqui, ó. Construído no mesmo período do rei Salomão, também conhecido como o primeiro templo. Segundo o estudo publicado no Biblical Archaeology Review Professor, a descoberta desafia algumas passagens da Bíblia sobre aquela época, que nem a gente viu ali em Jeremias. Em 2012, um complexo monumental de templos, ó, no plural. Eita, esse negocinho é ruim de usar, eu passo o mouse para destacar a palavra, ele rola a página toda. Da Idade do Ferro, datado do final do século X e início do século IX, foi descoberto em Tel Motza, perto de Jerusalém. Aqui, ó, pertinho de Jerusalém. O local identificado como a cidade bíblica de Motza está situado dentro dos limites da antiga tribo de Benjamim, reino do sul, tá? Vizinha ali de Judá, e serviu como centro administrativo para armazenamento e redistribuição de grãos. A primeira escavação acadêmica do local, entretanto, só ocorreu em 2019, quando os especialistas focaram em estudar as construções, erguidas uma sobre a outra. Segundo os pesquisadores, eles encontraram diversos objetos no sítio arqueológico que indicavam que as construções eram templos religiosos, o que foi uma surpresa. Então, o que eles encontraram? Essas ruínas que vocês estão vendo na imagem, ó, é de templos religiosos. Ué, mas não foi Salomão que construiu o primeiro templo? Como é que tem ruínas ali pertinho da mesma época de outros templos? Vocês estão entendendo agora como é confuso? A Bíblia fala que Salomão fez um templo, que nem Davi pôde fazer um templo, né, porque ele estava manchado de sangue. Mas a arqueologia encontrou vestígios de vários templos. Poderia realmente existir um templo monumental no coração de Judá, nos arredores de Jerusalém? Jerusalém sabia disso? Se sim, esse outro templo poderia ter sido parte do sistema administrativo judaíta? Questionou um dos estudiosos, Shua Kizilevitz, em declaração à imprensa. A Bíblia detalha reformas religiosas do rei Ezequias e do rei Josias, que consolidaram práticas de adoração ao Templo de Salomão em Jerusalém e eliminaram atividades ligadas a cultos além de seus limites. Ou seja, eles estavam ali fazendo reforma religiosa para ninguém cultuar outros deuses. De acordo com o especialista, sua descoberta indica que provavelmente o primeiro templo não era o único local de adoração. E aí, como é que fica então a história da Bíblia? Como apontam os textos bíblicos. Ficou claro que templos como o de Motza não só poderiam, mas também devem ter existido durante a maior parte da Idade do Ferro, disse Kizilevitz. Os diversos, inclusive isso aqui foi encontrado, ó, artefatos, ó, estatuazinhas, tá vendo? Que também era proibido em Israel. Na Bíblia não estava lá que é proibido fazer imagem de escultura, mas isso aqui foi encontrado nesses templos, ó. Os diversos artefatos e destroços encontrados na cidade de Motza, como estátuas, aqui, ó, que nem aquela ali que eu mostrei na imagem. Inclusive eu devia ter colocado aquela imagem abaixo, mas tudo bem. Um altar, uma mesa de oferendas e até uma cova foram muito importantes para os estudos da equipe, indicando também pistas sobre como funcionavam os rituais daquele período.
Apesar das narrativas bíblicas que descrevem as reformas de Ezequias e Josias, haviam templos sancionados em Judá, além do templo oficial de Jerusalém, afirmou Oded Lipschitz, outro pesquisador em comunicado. Nossas descobertas até agora mudaram fundamentalmente a maneira como entendemos as práticas religiosas dos judaítas, porque a Bíblia diz uma coisa, que Davi não pôde fazer o templo, Salomão foi lá e fez um templo, e o culto girou em torno do templo de Jerusalém. Mas a arqueologia diz outra, que já haviam templos do mesmo período em outros lugares. Uma das hipóteses, tá, criada pela equipe para explicar a existência dos templos fora de Jerusalém é simples. A cidade estava crescendo e outro templo era necessário para atender a demanda dos povos da região. Essa hipótese deve ser do Rodrigo Silva, aposto. Segundo os pesquisadores, estudando a economia da época em conjunto com sua função religiosa, a ideia de que uma política local surgiu na religião de Moza é reforçada. Por que essa hipótese eu acho menos provável? Porque nós encontramos artefatos ali até como estátuas, o que não condiz com a narrativa bíblica. Segundo a narrativa bíblica, pelo menos no período de Davi e Salomão, eles não praticavam idolatria. Então fica meio confuso, né? Você encontrar templos até com referências que poderiam ser a outras divindades, e dentro de um território que, segundo a Bíblia naquela época, já era assim dos israelitas. Então meio confuso, né, pessoal? O que vocês acham? Comentem a opinião de vocês, se vocês acham que realmente Salomão e esse templo aqui, como é descrito, existiu ou não. Eu só vou finalizar aqui com a minha opinião. O templo de Salomão provavelmente existiu, tá? Que ali tem um grande platô, que nem o platô de Baalbek. Então eles aproveitaram aquele platô e fizeram algum templo. Mas eu acho que ele não era o único templo da época. Eu acho que já haviam outros templos. E eu acho que os hebreus eles só vão reunificando tudo através das reformas religiosas. Aí criam-se essas histórias para tentar dar um ar de que foi algo divino. Mas é só uma opinião. Comente aí o que vocês acharam, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí no vídeo. Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.